Meu Deus! O que é aquilo no céu? É o fim do mundo! É o Homem Bengala. Homem o quê? Tá cego, cara! Sai do meio da rua! Tranquilo, tranquilo! Eu sou Feliz Calabrini, está começando mais um Papo Acessível. Eu estou aqui com ela que desceu do Cris, subiu o Morro do Pão de Açúcar, diretamente das areias cariocas, ela, Renatinha Fonseca. Uma carioca aproveitando o frio que já vai acabar, né? Frio e no Rio. É frio, 23, Puta 22. Que pelo amor de Deus. Frio, 23 graus. Sério, gente. 23 frio, Renata, por favor, né? Frio. Assim, mas ó, esse comentário aí. Mas se você for levar em conta que tá 60 graus todo o tempo, 23 é frio mesmo, né? É normal, né? Tá certo. Sim, verdade, então, o referencial andou mudando ultimamente. Exatamente. Sim. E diretamente das Vila Piraporinha e Vila Conceição, ela que é o ornato do ABC, ela, Juscelene Braga. Ui, eu estou com calor, ai que calor. Por que será? Eu sei bem. É diferente da bem. Por que Renatinha. será? Ai que calor. E aí, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Ai, eu também. Renata, você percebeu na minha pele, Renatinha? O quê? O que é que deu na pele? A minha pele, você percebeu? Ah, a minha pele, ó. Percebi, sim, tá nós estamos linda. enxergando isso, Tá exatamente. cheia de vida, assim, iluminada. Por que será? Não sei. Não sei. E nós temos dois convidados hoje, certo? Dois convidados que eu vou apresentá-los. Um vai justificar o porquê que a gente tá com calor, vocês vão entender. E diretamente da terra da Vina, de Curitola, ele, Agnaldo Borcati. Oi, amor, tudo bem? Beijo, amor. Beijo, amor. Beijo, amor. E aí, meus queridos, Scalabrini, Renatinha, Gil Braga. Fala, Gil Braga, aqui do meu lado. Eu saí do frio de Curitiba pra sentir o calor aqui. Entendi. Então não é só ela que tá sentindo calor, não. Não. Participando do Papo Acessível. Olha, gente, vocês nem ouviram a declaração de amor que ele fez aí do papo? Ouvi. Depois de tanto beijo, amor, apareceu, né? Isso aí, tá certo. Não é? E nós temos um outro convidado muito especial, ele que já esteve no Papo Acessível. Quem é ouvinte antigo vai lembrar dele. Diretamente da terra da Garoa, ele que já participou, o rei das piadas do Papo Acessível, ele, Ricardo de Mello. E aí, meu povo, deixa eu contar um segredo pra vocês. Conte. Eu já gravei esse podcast totalmente desfocado. Vocês vão entender por quê durante o papo. Boa. Meu Deus. Boa. Isso aí. Ô, Juscelene Braga. Sim. Tá faltando alguém, Juscelene Braga? Tá. Falando em Vina. De novo? Pois De é. novo, hein, Falando em gente. Vina, cadê o salsicheiro? Falando em Vina, aliás, eu vou lá, ali no departamento pessoal, dar uma olhada se tem atestado. Boa. Eu acho importante, hein? Boa. Exatamente, tem que olhar. Sônia Hipólito! Pois Cadê o Sônia Hipólito? Pois é. Ó, eu tô preocupado, assim, porque eu dei uma de cupido, assim, pra ele esses dias atrás. Não sei, será que algum ouvinte sequestrou ele? Não sei. Nossa, gente, devolve. Devolve, eu tô gente. achando, hein? Devolve. Verdade. Calma, Eu gente. dou eu uma acho bala que... juquinha e um pacote de salsicha pra devolver ele. Tá? E também tem aquele orelhão lá que a Ju falou, que tem lá em frente ao vai Senai, usar, né? exato. Também eu fico... Exatamente. Vai que ele deu verdade. numa cabeçada no orelhão. Acho que ele Ou ficou com então medo de ele tá mim. ali. Pode ser. Pode ser com medo do Ricardo. Ficou com medo de mim. Será?
Eu acho que ele tá na fila do orelhão pra falar com... pra ligar, pra avisar, sim, né? Pode ser. Pra ligar pro RH. Já o telefone vai tocar, o seu fixo aí, Fernando, vai tocar já. Fichas, né? Ai, cacete. Bom, é isso aí, gente. Então, ó, hoje você já viu no título, nós vamos falar sobre TDAH, né? Vamos falar sobre deficiência visual também, o que uma pode influenciar na outra, ou não, quem sabe. Guina vai falar sobre isso, Ricardo de Mello vai falar sobre isso, mas antes, vamos aos comentários dos ouvintes que vocês estão fazendo no YouTube. Nós estamos gostando bastante, está aumentando, né não? Muito bom. Oba! Muito bom. Então se você quiser correr o risco... Obrigada a eles. Se você quiser correr o risco de aparecer aqui no Papo Acessível, comente no YouTube do Papo Acessível, é isso aí. De acordo com a lei número 69 e em respeito à diversidade, se quiser perder os comentários e as risadas, vai lá para os 22 minutos. Mas também não vou te contar os segundos. Se vira. Vamos lá, Renatinha Fonseca. Eu só quero fazer, antes do comentário da Rê, né, dos comentários que a Rê vai ler, só queria comentar uma coisa, que essa pessoa que está do meu lado, quando eu comentei do papo, né, qual era o tema, ele falou assim, mas isso aí você vai gabaritar, né, porque será que eu sou desastrada, gente? Será? Não sei. Olha, eu só sei que o que teve de gente dizendo, eu não sou desastrado, mas acontece de vez em quando, isso. Aham. Exatamente. Então vamos lá, vamos ouvir. Ninguém é desastrado, né? Então vamos lá. Vamos ouvir os comentários. Vamos lá. Bom, o primeiro é da Ana Mota, que o Fernando deu dica lá, Fernando, pra ela, que ela não estava conseguindo comentar no Android. Boa. Conseguiu, Ana Mota. Muito bem, Ana. Lá de Pernambuco. Ela é do Retina, Pernambuco. Ela diz, a melhor coisa é rir das nossas gafes. Com certeza. Quando a gente consegue, né? Tem que ter bom humor, né, gente? Sim. Bruna Bertagna. Primeiro ela mandou 3 rostos mandando beijo. Depois... Pra mim, pra Rê e pro Fê. Depois ela mandou beijos pra Renata e pra Jusilene. Que isso, Bruna? Demais. Que isso, Bruna? Por que só pra elas, Bruna? Não vale, não. Gostei, não. Um beijo pra Renata e pra Jusilene. Eu ganhei o beijo. Eu também. Eba! Aí ela complementa, chorando de rir até agora com as histórias engraçadas do Fernando. Muito bom. Boa, Bruna. Obrigado, viu? Sucesso. As histórias fizeram sucesso. Obrigada, Bruna. Suilan Sena, frequente comentarista, comentadora. Isso aí. Mandou primeiro 2 coraçõezinhos, depois mandou 1 coraçãozinho, e depois ela explicou. Vou enviar um coração para cada um para não ter briga. Acho bom. Mais um show de programa. Obrigada, Valeu, Suilan. Obrigada pelo coraçãozinho aí. Beijo. Viviane Carvalho. Levei vocês pra minha cama. Tava escutando o programa embaixo das cobertas e, claro, dando muitas risadas. Beijos infinitos pra vocês. Beijo, Vivi. Eu respondi ela lá e fiz assim, debaixo das cobertas, gostei. Interessante, hein? Um bom lugar, né? Com certeza. E aí depois ela conta uma história que uma vez, ela fala, uma vez eu queria esquentar o pão com presunto e queijo. Procurei a torradeira onde deveria estar, mas nesse dia minha mãe tinha mudado de lugar. Então fui tateando em cima do meu armário. Minha mãe deixou o açúcar na ponta do armário. O pote estava aberto e era de vidro. Nossa. Resumindo, foi açúcar e caco de vidro para todo lado. Nossa, que beleza, hein? Meu Deus. Gente, eu choro se acontecer uma coisa dessa. É que você não sabe, Renata. Choro copiosamente. Então, eu vou te contar uma coisa aqui, ó. A última, antes do... acho que foi no começo do mês passado, né, amor? Foi. A gente fez aqui um macarrão, só que a gente não comeu, tá? Era pra ser maravilhoso. Já até imagino. Tava numa travessa de vidro,
tirei do forno, aí eu falei, o que, amor? Coloca na mesa. Aí eu peguei a travessa de vidro, quando eu peguei, ela estourou na minha mão, voou macarrão. Nossa, gente! Pô, louco. Nossa! Gente do céu. Olha, esse não foi porque ele é desastrado mesmo, não, hein? Não, esse foi choque térmico, né? Caramba! Ô, Fernando. Que doideira! Oi, cara. Gente, mas esse sim, eu quase chorei, viu? Imagina. Fernando, eu tenho uma piada ruim sobre o açúcar e o pote de vidro quebrado. Então faça. Não queria muita expectativa, não, cara. Porque sempre é ruim, né? É porque, né, a gente conhece o açúcar mascavo e ela queria o açúcar mais caco. Entendeu? Ai, meu Deus do céu! Muito bom. Meu Deus. Isso aí, ó. Isso aí. O rei das piadas é uma acessível. Isso aí. Eu já fiz uma dessa também com prato de comida. Botei o prato pronto para esquentar no micro-ondas. Quando eu fui tirar, esbarrei na porta do armário. Meu Deus do céu. Nossa. Caiu no chão, gente. Isso é triste, a gente chora, viu? Dá um desespero. Chora. Você não sabe por onde começar, né? Comida, caco de vidro. Não, é foda. É verdade. E açúcar com caco de vidro, assim, açúcar já é difícil de pegar. Caco de vidro também é difícil. Então, assim, mistura os dois, vira uma... Nossa, pelo amor de Deus. Misericórdia. Uma maçaroca. Exatamente. Então, vamos lá. O próximo comentário é da Fábio Laura. Boa noite, pessoal. Estou escutando suas experiências e sentindo as dores aqui, ouvindo o Escala. Eu sou vidente e já caio batendo a cara no chão. Nossa, então, eu comentei, ela fez, nossa, eu é que tô sentindo a dor dela, Fabi. Eu que senti só a dor de cair com a cara no chão. Nossa senhora. E tem gente que cai muito, né? Tem gente que leva muito tombo. Eu conheci uma pessoa, uns anos atrás, que ela disse que o médico falou pra ela que ela caía muito porque ela tinha o pé pequeno pro tamanho dela. Uai. Olha que doido. Como assim, gente? Você sabe qual que é o cúmulo do azarado? Lá vem. Não. É cair de frente e machucar as costas, né? Não é piada nenhuma. Meu Deus! Realmente... Se você cair de frente e machucar as costas, você tá num nível de azar que não dá. Olha, rapaz, mas eu vou te dizer, não é impossível, hein? Eu acho que não é impossível. Nada é impossível. Agora o Marcos Teixeira. Ele é conhecido também como Chibungo. Ah, é? É, grande Chibungo. Chibungo. Grande Chibungo. Então, ele é um daqueles que eu falei, até que não sou desastrado. Aqui em casa, as portas dos quartos ficam sempre abertas. Mas quando, por algum motivo, elas são fechadas, quase sempre eu dou uma pancada. Então, não é desastrado, mas... Não. Nem um pouco, Não vai ficar. Aqui em casa a gente sempre combina. Se você fecha uma porta, abre uma porta, um tem que avisar o outro. Porque realmente, se você fecha uma porta e não avisa o outro, é pancada na certa. A gente tá sacaneando ele, mas isso aí é complicado. E tem essa combinação, mas a gente esquece às vezes de avisar, né? Esquece, mesmo combinado, esquece. Pois é. Ontem eu fiz um amigo bater com a testa na porta lá no CT Paralímpico. Nossa. Porque eu tô fechando a porta do auditório e ele vem gritando que nem maluco. Eu achei que ele queria que eu mantivesse a porta aberta. E aí eu fui abrir, só que eu não calculei que ele tava tão perto. Nossa. Quando eu abro a porta, Luan Richard. Quando eu abro a porta, ele vem e bate com a testa. Nossa. Porque a porta pra fora, né? Fiquei muito mal com aquilo. Machuquei um amigo. Nossa. Mas é o Luan, não tem problema. A porta passa bem. Um fatality do Mortal Kombat. Exato. Finish him. Então, próximo comentário, Adriana Medeiros. Nada fácil essa vida da Cegolândia, kkkk. Mas somos fortes. Vocês são top. Beijos. Valeu, Adriana. Beijo. Lúcia Helena Flório. Beijo, Lúcia. Ela diz, eu já tive aquela situação clássica de enfiar a cara na porta por ter esquecido de que fechamos uma porta que não estamos acostumados a manter fechada. Fui direto com o nariz. Kkkk. Pois é. Gente, pelo jeito, hein? É o que o Marcos falou, né? É isso aí, Acontece bastante. O pessoal na Cegolândia tá ficando... Daqui a pouco não tem nariz mais, né, gente? Mas quem enxerga, às vezes, faz isso com porta de vidro, né, gente? De vidro sim, verdade. Já fiz muito isso. Né?
Então, o Guilherme tá falando aqui também. Tá lá no grupo que a Lúcia faz parte, lá que eu faço parte também, as meninas comentaram muito sobre isso, quem tem baixa visão, né? Que essas portas de vidro tem que ter uma faixa, né? Sinalizando que tem uma porta. Se ela for totalmente transparente... Mesmo quem enxerga bate, né? Com certeza. Mas aí, tipo, uma casa pra deficiente visual não deveria não ter porta? Tipo, zero porta pra... Teria uma possibilidade, sem porta no banheiro, sem porta no quarto. Será que dá pra concluir isso? Cortinas, né? Antigamente as cortinas de assim... Fica mais macio, né, gente? Não, bota lençol pendurado, gente, é mais fácil. Isso, Casa acessível, né? Tem que pensar nisso. Isso, exatamente. A casa linda. Vamos morar numa cabana, gente, bem grandona, assim, com lona e tal. Aí não tem porta, não tem parede. Eu também, obrigada. Cabana? Prefiro dar com a cara na porta de vez em quando. Você podia falar assim, vamos morar numa mansão e tirar todas as portas? Não, vamos numa cabana de lona. Ah, pelo amor de Deus, Jusilene Braga. Cabana de lona. A cabana ainda. Do pai Tomás. Não, que pai Tomás, que porra é essa? Gente? É o amor. É o amor. Gente. Mas aí o amor não tem limites, né? Eu também acho. Concordo. Depois conversa, amor. Essa foi boa. Ai. Então, Sabrina Maia comentou: a cega desastrada aqui consegue cozinhar de boas no fogão a gás, mas se queima direto no cesto da airfryer. Inclusive, nesse momento, tem uma queimadura em processo de cicatrização no meu dedo. Nossa. Pois é, Sabrina. Eu respondi ela também. Ela falei que eu também dou umas fritadinhas no dedo de vez em quando na airfryer, viu? É normal. Não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. Qualquer coisa, eu acho que qualquer coisa que a gente use, de vez em quando a gente dá uma... Não tem jeito, encostadinha, né? Com certeza. Menos o micro-ondas, porque o micro-ondas só se for no prato. Se você der uma fritadinha no micro-ondas, você tá fudido, né? Você morreu, né? Aí já pegou fogo, então... Virou Chernobyl, né? Morreu, né? Valeu, Sabrina. Bom, beijo. Agora o comentário do André Tafarel, respondendo, Fernando, as suas dicas sobre a compra de passagem. Sim. Bah, que baita dicas, hein, Fernando? KKKKK. Comprar passagens aéreas no balcão do aeroporto, com o aeroporto de Porto Alegre fechado, o mais próximo é em Caxias do Sul, fica a uns 125 quilômetros. Usar um aplicativo que não parcela as passagens, com as passagens de Porto Alegre, base aérea de Canoas, para São Paulo, custando entre R$2.500 e R$3.000, fica fácil. KKK. Que ideia, hein? Bate. Mas em minha defesa, tchê, vou te falar. Você falou que queria comprar a passagem, tchê, e não parcelar, tchê. Né? Tem que explicar direito. Não é? Então, não explicou, né? Mas ele argumentou bem, deu vários argumentos. Ele quis dizer que você deu uma ideia, uma idiota. Isso, exatamente. Tafarel! O Tafarel tá defendendo os argumentos. Isso. Sai que é tua, Tafarel. Exato. É isso aí. Ó, eu vou tentar achar um outro aplicativo pra você, pode deixar, que parcele pelo menos em 2 vezes, né? Aí fica mais fácil, né, Tafarel? Fica mais fácil. Tem que ser acessível, tem que parcelar. Também, o povo quer muito, né? Fala sério. Ah, gente, ô, Tafarel, muito, pega ônibus, Tafarel, vai, Tafarel, pelo amor de Deus, dá pra ser preguiçoso, Tafarel, pega busão. É só 19 horas pra São Paulo, 19, 20 horas, pois não tem problema. Rapidinho. Mas o Tafarel tá querendo viajar pela Gol? Meu Deus do céu. Hoje é dia. Ai, não gosta de Gol. Tá aí vocês, viu? Ele quer ir no Peru. Tafarel quer ir pro Peru. Ai, meu Deus. Gente, Dayana Castro, a fofa, beijo, Day. Beijo, Day, conterrânea. Ela disse, gente, hoje dei boas risadas. Quero deixar uma estrelinha pro desastrado do Papo Acessível. Valeu, Fernando. O problema de cego, hoje ela mandou a estrelinha pra você, pra não ficar reclamando. Agora sim.
O problema de cego é a autoconfiança dentro do seu próprio ambiente, porque a pressa é inimiga de uma quina de parede que, quando não corta, deixa a lataria variada. É verdade. Adorei. Eu adorei. Ela contou lá no grupo que aconteceu isso com ela. Aquela coisa de você vai e desiste de ir, volta rapidinho. Sim. Aí calcula a mão virada e dá com a cara na quina da parede. Sim. Nossa. É triste também isso. Nesse caso, a pressa é amiga da quina, né? Não inimiga. Isso, amiga da quina. Exatamente. Ô, Dai, obrigado pela estrelinha, viu? Gostei. Então, e foi E a minha? Foi só pra mim, só pra mim. Pô, também eu ganhei beijo, deixa, tá? Então, o último comentário é do Sérgio, que aqui não dá pra entender, mas é o Sérgio Domen, ele fala no final, né? É uma coisa assim, Ele diz: oi, gosto de dizer que sou destro, mas tenho 2 mãos esquerdas. Para piorar, tenho artrose, não tenho desconfiômetro e às vezes parece que sou invisível. Nem me digam o que falta para completar o combo. Abraço desse ilustrado, desconhecido Sérgio Domen. Oh! Eu comentei lá. Não sei por que ilustrado. Também não sei, mas eu comentei lá que assim, eu fiquei curioso com o invisível. Aí ele explicou, falando que às vezes ele é invisível, que a mulher dele enxerga, aí pergunta as coisas pra mulher. Aquela coisa clássica, né? Ele quer beber o quê? Sim. Ele quer fazer o quê? Ele não sei o quê. Sim. Muito comum, né? Exato. Muito com a gente. Exato. Tempo todo. Mas, Sérgio, isso aí, valeu, essa gente. expressão aí de 2 mãos esquerdas é velha, hein, meu filho? Ô, louco! Gente, obrigado pelos comentários, viu? Show de bola, Valeu demais. Tá ficando beijo bonito, pra todos hein? vocês. Isso. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Anima a gente, pra gente poder fazer mais coisas legais. Com certeza. Vou te falar, eu deixei comentário aí, o pessoal me chamou aí pra participar, né? Então. Aí, tá vendo? Tá vendo? É melhor do que investir em Bitcoin, né? O retorno é muito alto. Então. É mesmo. Não promete, hein? O Ministério do Papo Acessível diverte, essas promessas são só do Ricardo de Mello. Pronto, só pra... Vai ter que gravar o Papo Acessível no auditório, né? É verdade. Legal. Bom, gente, vamos entrar no tema então. Vamos falar sobre TDAH, né? E também falar sobre deficiência visual, o que isso implica em quê. Primeiro vamos explicar o que é, né, TDAH, essas letrinhas, né, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, queremos saber dos convidados, começando com o Ricardo de Mello, assim, primeiro, como que você descobriu que você tinha TDAH, o que isso significou para você, e explicar um pouquinho mais sobre o próprio TDAH, se você puder. Bom, basicamente eu descobri que eu tinha TDAH, foi assim, eu conheci no meu trabalho uma ex-chefe que ela chegou pra mim e numa conversa lá, aleatória, ela falou, eu tenho TDAH. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, tipo, eu achava que pegava, né? Como se fosse gripe, eu achava que pegava em criança, né? Entendi. Ai, meu Deus. Eu achava que pegava em criança, né? Que eu tinha tido, assim, algum contato com o termo sempre relacionado àquela questão de hiperatividade, de crianças peraltas, hiperativas, e eu falei, vamos lá, né? Mas que estranho, ela tem TDAH, então vou me afastar um pouco dela aqui pra não pegar dela. Você imaginou quando você falou criança, eu imaginei o Sérgio Malandro, que é o programa antigo, o capeta em forma de guri, né? Esse era Foi dessa pegada aí que eu imaginava TDAH. E aí, depois de um tempo a gente ficou conversando sobre algumas características, né? Ela foi falando tal, que ela era laudada, né? Que ela tinha passado com o profissional da área mesmo, e que ela tinha algumas características. Ela foi falando algumas que durante o papo aqui a gente pode ir discorrendo um pouco sobre isso, mas ela foi falando e eu fui interessante, eu tenho um pouco disso, né? Mas meio que não batia porque naquele momento eu imaginava TDAH como uma pessoa hiperativa e eu
sou o contrário disso, né? Eu sou talvez hipoativo, né? Tipo, entendi. Pelo meu tom de voz, pelo meu jeito de ser bem quietão, bem paradão, eu falo, isso não tem nada a ver. Mas à medida que ela, durante, né, algumas semanas que a gente ia conversando e tal, ela foi falando e eu, aí foi encaixando, né? Uma característica, 2, 3, aí sei lá, né? No TDAH talvez tenha umas 50 características aí, de acordo com alguns especialistas. Aí bateu nas 48 características, mesmo assim eu falei, talvez não seja eu ainda. Foi fazendo bingo, né? Bingo. Foi dando check. e aí eu falei, ok. Mas curiosamente, paralelo a isso, eu também apareceu um vídeo pra mim de um youtuber, entre aspas, famoso, que ele é o Gaveta, né? Que ele o Gaveta, sim. E tal. E na época ele falou sobre TDAH, que ele descobriu que tinha, e ele também foi falando algumas características, e eu falei, me enquadrei melhor em tudo isso que tá acontecendo. E aí ele trouxe um ponto que foi, tipo, algumas características, né, algumas diferenças entre alguns tipos de TDAH, ao qual ele comentou que tinha um TDAH que era muito focado em hiperatividade, né, tinha o TDAH que era mais focado, entre aspas, né, o problema maior era a falta de atenção, né, que seria o déficit de atenção, e outros que era como a minha chefe, que tinham os dois, né. Aí eu falei, ok, então acho que eu me encaixo melhor nessa caracterização de eu não ser hiperativo, não fisicamente, mas com o tempo eu descobri que eu sou hiperativo mentalmente. Tanto que a abertura do programa foi isso, né? A falta de atenção é o foco do meu TDAH, e aí eu fui me conhecendo ao longo do tempo, e até que de tanto eu ficar pensando e chegando à conclusão que talvez eu pudesse ter, falei, bom, acho que eu preciso procurar um especialista, e eu entrei em contato com uma indicação de uma pessoa próxima, me deu o contato de uma neuropsicopedagoga, né? Que aí eu fiz todos os testes lá e comprovei que eu tinha TDAH com esse foco, né, com essa ênfase em desatenção. Basicamente a minha história inicial foi essa. Entendi. E pra você, Guina, porque você também, a Ju comentou que você também tem TDAH, como que é no teu caso, né? Como é que foi pra você? Como é que você descobriu? O que significou pra você? O meu caso se assemelha muito a do Ricardo. Eu também fui descobrir depois de grande, né? Não foi alguém que me falou, mas eu sempre ouço muita coisa, leio muita coisa, e em algum momento eu me interessei pelo assunto, né, sobre TDAH. E aí fui vendo também as características e fui fazendo também aquele gabarito, né? Essa aqui eu me identifico, essa aqui não me identifico. E uma coisa que o Ricardo falou que é muito semelhante também com o que aconteceu comigo, porque eu sempre fui uma criança tranquila, quieta, não é aquela criança de sair correndo, né, para todo canto, e enfim, eu sempre fui muito no meu canto. Certo. Agora, o que mais sempre me caracterizou, principalmente na época de escola, era a dificuldade gigante de me manter atento, compenetrado. Então, o que acontecia muito comigo na época de escola é o professor falando lá, aí o professor, em alguns casos, ditava, né, pela minha presença ali na escola, para que eu pudesse copiar o que estava no quadro. E às vezes ele falando e eu desenhando trave de futebol no caderno. Entendi. Se eu tivesse os meus cadernos da época de escola, ia ter muito pouco conteúdo, ia ter muito desenho, muito risco aleatório. Eu fazia uma coisa isso mais também, ou menos nesse sentido. E aí, depois, né, quando eu vi e percebi que podia ter, e também passei a refletir de que forma isso poderia estar impactando negativamente na minha vida também, eu fui procurar também um especialista que aí, né, diagnosticou que realmente eu tinha o TDAH. Enfim, é mais ou menos nessa linha aí, meio parecido com o que o Ricardo falou. Entendi. O TDAH, para quem não sabe, ele também, além da questão do déficit de atenção, né, e hiperatividade, ele também tem um traço de impulsividade também, ele pode ter um traço de impulsividade. Como que é para vocês esse traço também de impulsividade? Daqui a pouco a gente entra na questão da deficiência visual e tudo mais,
né? Rê e Ju vão perguntar também o que quiserem. Uhum. Mas eu queria saber dessa parte também que pouca gente conhece, né? Pouca gente sabe que o TDAH tem esse traço, pode ter esse traço também de impulsividade. Como que é pra vocês, começando com o Ricardo? A impulsividade, pra mim, ela não é tão forte, né? Não é uma característica tão presente na minha personalidade, né? Os especialistas falam que uma das características principais é a impulsividade, mas também tem a própria falta de atenção, conforme eu falei. E também tem a questão da hiperatividade, que pode ser tanto física ou mental, que acho que são, digamos, os 3 pilares do TDAH. Claro que dependendo de onde você ouve ou de onde você se informa, pode mudar um pouco. Mas para mim, essa característica ela não é tão marcante. No dia a dia, a gente pode ter essa característica de impulsividade, mas que de repente não está tão relacionada com o TDAH. Sim, entendi. Porque assim, a gente pode falar de vários aspectos, né, que a gente tem, porque todo mundo vai se identificar com alguma coisa, porque isso é do ser humano. Você pode ter uma característica mais forte ou mais fraca de alguns pontos que a gente pode falar, mas não quer dizer necessariamente que você tem TDAH. Então, eu tenho pontos de impulsividade, mas que ela não é tão marcante quanto os outros, né? Sim. Como, por exemplo, no meu caso, que é a falta de atenção ou a hiperatividade mental. Então, no meu caso, essa impulsividade ela já não é tão forte. Eu não sei no Guina se para ele é presente também essa característica. Para mim ela se apresenta, se confunde um pouco com ansiedade. Então eu penso uma coisa, que eu projeto na minha mente, parece que eu já tenho que fazer meio que imediatamente, assim. Então às vezes eu saio fazendo coisas sem refletir muito. E isso tanto com relação à questão mesmo de alguma coisa relacionada a trabalho, alguma coisa relacionada as coisas que eu faço mesmo por gosto de fazer, enfim, e também com relação às situações da vida, que às vezes eu saio falando alguma coisa para alguém assim, meio sem pensar, sem refletir, tomando atitudes também sem pensar, sem refletir, mas isso se manifesta, não é sempre, não está presente no meu dia a dia, são alguns momentos que me bate isso, assim. Tem alguns momentos que eu depois que fiz determinada coisa, eu paro para pensar, mas poxa, por que eu fiz isso afinal de contas, né? Por que fui tão apressado em fazer isso? Às vezes relacionado a uma compra mesmo, um equipamento que irrefletidamente eu já fui lá, já comprei, e depois eu percebo que poderia ter refletido um pouco melhor, que foi muito na impulsividade mesmo. Mas se manifesta meio que assim. São temporadas que eu estou mais impulsivo do que outras. Chega três geladeiras em casa, né? Por que eu comprei 3 geladeiras? Mas eu preciso perguntar agora, não posso deixar de fazer essa pergunta. Com impulsividade? Meu Deus! Meu Deus! Vai querer ter uma DR agora. Pois é. Que perguntola, né? Que perguntola. Mas tá bem, ué. Mas ó, mas vamos ignorar essa pergunta, que eu quero fazer uma outra pergunta e vou passar pra vocês perguntarem também, que só eu tô monopolizando aqui o microfone. Tá muito perguntão, viu? Exato. Vocês acham, é muito falado na mídia, né? É muito falado hoje, até em tom de crítica, isso é falado, né? De que o TDAH tá na moda, né? Bota aí muitas aspas, né? Muitos coelhos voadores aí entre moda, mas que o TDAH tá na moda, que tudo vira desculpa, né? Pra você falar, não, eu tenho TDAH e tal. Quanto vocês dois acham que o TDAH, entre aspas, estar na moda, ajudou vocês a terem esse diagnóstico? E o que vocês acham, né, da crítica que é feita em relação a isso? Então, para mim, eu acho que foi super importante, entre aspas, essa moda aí do TDAH, porque acho que se não fosse isso, as pessoas acabam não falando muito, né? Porque por ser uma condição ou um transtorno, algumas pessoas não querem ficar falando sobre o tema, porque às vezes pode se sentir desconfortável, porque invariavelmente ter o TDAH, ele causa alguns problemas sociais, vamos dizer assim. Então, nem todo mundo quer falar sobre isso.
Mas a partir do momento que começou-se a falar, e no meu caso, inclusive, por questão de pessoa próxima, mais internet, digamos assim, isso me levou a ter esse conhecimento. Eu acho que foi super importante. É claro que a gente não pode ser, leviano e achar que todo mundo que tem uma característica tem TDAH e sair falando aí que tem TDAH, porque isso também não é saudável, né? O ideal é fazer como a gente fez, procurar um especialista. Claro que também tem bons e maus, bons e ruins especialistas na área, infelizmente, mas você tem que procurar essa ajuda, até porque o resultado final vai ser importante para você mesmo, né? Para você ter um autoconhecimento, para sabe aquele meme, agora as peças se encaixaram, agora tudo faz agora sentido. Eu entendi, aí né? Exato. Aí você começa a refletir sobre coisas do passado, como você era, coisas que você faz, inclusive o jeito com que você se comporta na sociedade, agora fica até mais fácil, né? Inclusive para mim, né? Agora eu tenho algumas desculpas pra dar pra minha esposa. Olha lá, hein, Alessandro, olha lá. Não vai dar pra ir nessa festa aí, não, porque, né, eu tenho hipersensibilidade, são altas essas paradas aí. Então, eu ajudo desse jeito. Não, mas é importante, né, ter esse diagnóstico de maneira correta. Eu acho que a moda, como você colocou, com muitas aspas, né, essa moda eu acho que beneficia e não atrapalha. E para você, Guina? Para mim, tem dois aspectos que eu considero importantes. Primeiro, que esse nível, o que a gente chama de moda, é que tem bastante informação, né, sobre o assunto. Fala bastante. Isso é importante demais. Foi importante para mim. Até, né, eu fui identificar e buscar um diagnóstico pelas informações que estão bastante presentes. Então tem esse aspecto que é fundamental. Agora, tem o outro lado também, né, que às vezes quando se fala demais no assunto e quando se apresenta a coisa com riqueza de detalhes, né, na internet, você busca informação, tem muita gente que procura justificar certas coisas, certas características da sua vida com o TDAH, né? Banalizando, né? Isso. Eu errei, eu falhei nisso que eu ia fazer porque eu tenho TDAH. Não fez diagnóstico. Ou senão é aquela coisa, ela olha, porque eu poderia ter feito isso também, como o Ricardo poderia ter feito. Tô identificando aqui várias coisas que combinam comigo, que tem a ver, enfim, então eu já tenho. Então pronto, já está decidido o que eu tenho. Sim. E eu posso usar autodiagnóstico, uma certa muleta, né? Uma muleta para o dia a dia. Então, eu acho que até o ponto que o Ricardo falou ali de usar como desculpa, né, que ele falou em tom de brincadeira, isso se manifesta muitas vezes na prática, de verdade. A pessoa realmente está usando aquilo ali como uma desculpa. E aí, nesse aspecto. Só que ainda prefiro que a informação esteja correndo solta, né, ainda que tenha essas distorções, do que um período que não se tinha informação. Se tinha o TDAH, mas não tinha informação, né? E isso também tem muita gente que deixa a discussão rasa nesse sentido, não só com relação a isso, mas com relação a outras situações também, diz assim, não se falava, então não existia. Sim. Não é o caso, existia, mas agora se fala, agora se tem estudos, né? Só você transportar isso pra astronomia, né? Não se falava em Marte, mas ele tava lá, né? Só até o pessoal descobrir. Exato. Exatamente. Isso que o Guina falou, realmente é uma coisa que eu tava pensando também, né? Porque as pessoas, hoje em dia, né, quando a gente fala, aspas, moda, né? Fala, agora tudo é isso, tudo é aquilo. Porque não tinha mesmo essa informação. Por exemplo, eu tenho um filho com o mesmo diagnóstico e eu descobri há pouco tempo. E quando eu descobri, eu fiquei assim meio, né, fiquei super chateada por não ter percebido isso antes, né? Eu, enquanto mãe, na verdade, tinha-se uma desconfiança do que poderia ser, porque todas as reuniões que eu ia da escola, era sempre a mesma coisa. Olha, ele não foca, ele se passar uma mosca, o que ele está fazendo ele já perde, já esquece, né? Não sabe mais o que está fazendo e tal. E aí a gente comentou de que poderia ser, mas depois acabou descartando, né? E aí quando eu soube, eu falei, puxa vida, por que eu não segui, né, nisso? Então eu fico
Por quê? Mas porque na época não se falava muito. Na época não era algo que tínhamos bastante informação. E né? também tem, então, Ju, é legal esse seu depoimento, porque também tem, pros pais e mães aí que estão nos ouvindo, também tem a negação do pai e da mãe, né? Também, né? Tem a questão de, não, meu filho não tem isso, não, isso aí é uma fase, isso vai passar e tal, não sei o quê, né? Exatamente. Isso aí é o jeito dele, né? E eu tive também, viu, gente? Eu tive essa história do, não, é porque é assim mesmo, o período, a adolescência, e vai indo, né? Vai seguindo. Sim. Agora eu queria aproveitar, então, já que eu tô falando aqui, de fazer uma pergunta, se vocês sofreram esse tipo de coisa, por exemplo, porque o meu filho, é o meu filho mais velho, né, o Jean, que tem 20 anos, e aí sempre falava assim, que menino, nossa, porque assim, ele é muito calmo, bem tranquilão na dele, né, e muitas vezes eu falava, vai filho, nossa, mas que lerdeza, isso, aquilo, porque ele tem que parar, pensar, fazer as coisas, sabe? E às vezes eu tô falando com ele, eu tô falando com você e tal. Então, quando não se sabe, qual que foi, né? Vocês sofriam esse tipo de coisa, de ficar, as pessoas acharem que era uma lerdeza, mas assim, do tipo, não é esperto. Enfim, conta um pouquinho como que eram as pessoas, né? Posso falar por mim, assim, né, que a sensação que eu tinha era como se eu fosse, tipo, burra, assim, sabe? Porque acontecia muito, né, de você estar num ambiente ou numa situação e você não tá prestando atenção e as pessoas direcionarem a palavra para você e você não tá ali, tipo, você tá no seu mundinho, é como se você estivesse viajando para algum lugar nos seus pensamentos e as pessoas tentando se conectar a você de alguma maneira ou fazendo perguntas e tudo mais e você não consegue interagir de maneira correta. Então, eu mesmo me sentia, claro, eu tô agora em retrospectiva, né, em perspectiva. Sim. Tipo, você se sente uma pessoa muito burra porque parece que você não tá entendendo a pessoa falar com você. Em muitas situações, que é uma característica que eu tenho, a pessoa tá na minha frente falando pra mim, direcionando a palavra pra mim, e eu não tô conseguindo prestar atenção nela. O meu cérebro tá falando assim, eu não vou prestar atenção, eu vou fingir que essa pessoa não tá falando com você. E aí você tem que fazer aquele esforço danado pra prestar atenção no que a pessoa tá falando. Isso causa um desgaste emocional mesmo, sim, né? E aí fica muito difícil de você manter uma relação. Cansaço mental, né, também. Aí a pessoa, ela, tipo, meio que desiste, né? Porque ela acha que você tá, tipo, ou desdenhando... ou só não ligando, né? Não tá ligando, não tá interessado no papo dela, ou mesmo, né, achando que você realmente tem alguma outra questão ali, intelectual, ou algo do gênero. Aí começa a aparecer alguns rótulos, alguns expressamente ditos, outros não, e você se sente realmente muito mal. É difícil você lidar com essas questões sociais, né, com essas características, porque a gente, né, tem esse transtorno, tem essa condição que, né, faz com que a gente seja um pouquinho diferente, entre aspas, né, bem entre aspas, e isso causa realmente uma dificuldade no relacionamento de maneira geral, não só assim entre família, com esposa, com irmãos, com amigos, é uma dificuldade de relação com tudo mesmo, né, com o universo ao redor. No meu caso, as minhas dificuldades assim sempre foram relacionadas à minha baixa visão, né? Então se dizia assim, ele é assim porque enxerga pouco. Sim. Isso tanto no âmbito da família, né? O Aguinaldo é meio bobão, assim, ele é inteligente, estuda, mas ele é meio bobão, assim, por causa que ele não enxerga muito bem. E, curiosamente, pessoas mais esclarecidas também vieram com um discurso meio semelhante. Na escola onde eu estudava, eu ouvia algumas pessoas dizendo assim, não, as pessoas que têm baixa visão, normalmente elas são mais dispersas. Nossa. Então a explicação para minha situação estava sempre de pesquisa, né, Guiné? Cara, leu meu pensamento, Fernando.
Então eu vivia também algum período com esse sentimento, assim, que realmente, assim, poxa, eu sou meio lerdo mesmo. Só que a minha percepção não era com relação a estudar, por exemplo, porque eu fui criando alguns mecanismos que eu conseguia apreender conteúdo da escola, por exemplo, por outras formas. Não escutava, não compreendia muitas vezes o que o professor estava falando, não conseguia prestar atenção, mas arrumava outros meios de buscar aquele conteúdo e eu sempre consegui me sair bem. Assim, nunca fui lá um aluno excepcional, mas conseguia me sair bem. Mas eu tinha essa impressão de que eu era um bobão que ia ter muita dificuldade de relacionamento. Inclusive, depois na adolescência, de relacionamento mesmo, de namorar e tudo mais. Então eu tinha sempre essa coisa, né? Que acaba, às vezes, se tornando até um bloqueio. Porque realmente, às vezes eu fui uma vez, a primeira vez que eu fui, era um restaurante dançante, meu irmão cantava, ele era músico, né? E eu tava ali, e todo mundo ali, naquela convivência, aquele barulho, e eu de repente tô no meu mundinho ali também, né? Nem dando atenção pro nome. Eu sei que aconteceu uma situação lá de uma briga generalizada e eu sequer percebi que o pessoal tava brigando. Nossa, cena de filme, né? Tem até um vídeo que é meme, né, que circula pela internet aí, acho que é um japonês, que ele tá ali tomando o seu cafezinho e o pessoal se trama na pancada, um dá uma cadeirada no outro e ele continua ali, tomando o seu cafezinho, mas não tinha acontecido. Isso aqui é falta de atenção, né? Eu tenho um afilhado que hoje já tem 30 e poucos anos. Ele ficava muito lá em casa. Quando ele era pequeno, gente, eu nunca vi uma criança como ele. Assim. Era uma coisa. Você falava, onde é que desliga essa criança? Era um negócio inacreditável. Nada parava. Onde é que desliga? Você colocava... onde é que desliga? Não parava. Era uma coisa desesperadora. E aí ele teve o diagnóstico de, na época, se chamava hiperatividade. Apenas. Sim. Aí a gente fica com aquilo na cabeça. Bom, uma criança muito, 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 muito levada que era fora do normal. Ele não era só levado, né? Pode ser hiperativo, né? E você pensa nessa hiperatividade física. Exato. E o meu sobrinho, que é 10 anos mais novo que ele teve recentemente o diagnóstico de TDAH por desconfiança dele mesmo, por informações que ele tinha na internet e tal. Ele sentia algumas coisas estranhas e ele desconfiou e ele foi buscar o diagnóstico que ele teve, fez aqueles testes, ficou indo várias vezes fazer testes e tal. Teve o diagnóstico e quando ele me falou, eu fiquei assim... passada, porque, cara, como assim? Porque a minha referência era o meu afilhado. E sim. O meu sobrinho não era uma criança assim, né? Hiperativa, fisicamente hiperativa. Mas hoje o entendimento é outro, é muito interessante vocês falarem dessa questão da hiperatividade mental, né? E eu ouvi no YouTube aquela doutora Ana Beatriz Barbosa falando num vídeo, falando num vídeo sobre esse tipo de vídeo, 10 características de TDAH, alguma coisa assim. E ela comentou, e eu queria perguntar para vocês, se isso faz parte do quadro de vocês, né? Que algumas pessoas que têm TDAH têm hiperfoco, às vezes. Legal. Quer dizer, você não tem atenção no geral, mas para algumas coisas a pessoa tem hiperfoco. Eu tenho. Essa é uma característica que eu tenho, né? O que acontece comigo, né? A minha profissão, eu sou web designer, e aí, invariavelmente, né, no meu trabalho, no dia a dia, eu tô ali fazendo alguma atividade, enfim. Quando a tarefa é muito enfadonha, repetitiva, eu pulo fácil essa atividade. Então, eu preciso copiar e colar coisas assim repetitivas. Rapidinho eu vou sair daquilo. Às vezes eu mudo de foco, não é nem para ficar vendo um vídeo no YouTube ou entrar nas redes sociais. Às vezes eu mudo o foco para aprender alguma coisa diferente. Se eu encontrar nesse processo alguma coisa que me chame a atenção, posso ficar por horas. Então, rapidamente, a falta de atenção ou a falta de foco, ela vira esse hiperfoco. Porque aí, a partir desse momento, se eu estiver fazendo alguma coisa que seja prazerosa, que aí, uma aspas aqui, um parênteses, né? Essa coisa do TDAH está muito ligada com a dopamina, né? Então, a gente tem uma questãozinha ali que a gente perde a vontade e o prazer das coisas muito rápido. Né? Então, a partir do momento vai de 0 a 100 muito rápido e também pode de 100 a 0 muito rápido também, né?
Exatamente. Sim. E às vezes ele fica ali no 100 por um bom tempo, que seria uma analogia com esse hiperfoco. Se você encontrar alguma coisa que seja interessante para mim, eu posso ficar por horas, e esse hiperfoco ele vai fazer eu ser extremamente produtivo, mesmo que não seja alguma coisa relacionada ao trabalho, mas seja alguma coisa que está me interessando. E isso vai fazer com que eu não consiga ver nada ao meu redor, né? Não ver na questão da deficiência. Eu não vou conseguir ver nada. Prestar atenção, né? Nada vai me chamar a atenção, porque eu vou realmente estar ali naquele fluxo mental bem intenso, ao qual eu vou estar extremamente concentrado. É difícil acontecer? Cada vez vai ficando mais difícil, que aí vem englobando ansiedade, depressão, outras características que vão tirando você do hiperfoco, que às vezes você vai perdendo a vontade de fazer certas coisas e não consegue pegar de volta aquela sua vontade de fazer as coisas. Mas, se você conseguir entrar nesse fluxo, né, que aí eu chamo de fluxo mental de hiperfoco, você vai longe. Aí, se você estiver fazendo alguma coisa de trabalho, aí você, além de você estar com hiperfoco, tá sendo produtivo. Normalmente, no meu caso, eu acabo sendo mais criativo, né? Porque eu acho que uma das características dessa cabeça caótica, né? Que você fica pensando 1000 coisas ao mesmo tempo e tal, é que às vezes você faz umas conexões meio malucas, assim, meio fora do padrão. Cito até um exemplo aqui, já deixo o Guina falar, mas tipo, eu fiz um curso aí, não faz muito tempo, na área da criatividade, né, na área de comunicação, criatividade, e um dos exercícios era fazer uma atividade que aí poderia ser em áudio, vídeo, uma arte para redes sociais, ao qual o professor ele deu um exercício daquele tipo, tem um palito aqui, tente vender esse palito para alguém, sabe? Para você forçar ali as suas questões de criatividade. Né? E aí, o exercício era vender uma pasta de dente, só que usando outros argumentos e tal, porque né, todo mundo sabe como funciona a pasta de dente e tal. E assim, na minha cabeça, na hora que ele falou pasta de dente, me veio dente. Assim, uma conexão muito rápida, né? Aí, ok, uma conexão normal. Só que automaticamente, por um motivo muito bizarro, eu pensei em morto, defunto. Sabe? Ai, meu Deus! Do nada. Caramba! E na minha mente veio, velório, um bagulho bem bizarro. Logo, na minha cabeça veio morto, dente. Como será que é o dente de um morto? E aí logo a conexão, logo virou veio Walking Dead, aquela série de zumbi, veio zumbi. Ah, sim. E as coisas se conectaram, aí na minha cabeça formou um lance que foi assim, como será que é para um zumbi escovar os dentes? Aí foi essa loucura. E aí, nossa senhora. Eu peguei no YouTube, né, um vídeo do Walking Dead, de um zumbi comendo, né, uma outra pessoa ali e tal. E aí, quando cortou, aí eu fiz uma montagem, dele sorrindo com um sorriso bem bonitão, assim, bem uma montagem meio tosca. E o slogan é: todo mundo merece um dente limpo depois de uma refeição, entendeu? Inclusive o zumbi. Inclusive tá em Cannes agora, não tô zoando, mas poderia. Foi esse tipo de conexão que eu acho que só surgiu por essa confusão mental, porque criou-se conexões muito loucas, e isso eu acho que tem também esse lado positivo, né? Sim. Eu sempre no trabalho tô fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Então eu trabalho como parecerista jurídico na Prefeitura de Almirante Tamandaré e tenho as minhas atividades na UNCB, que é de jornalismo. E também tem algumas coisas que eu faço para uma entidade de Curitiba, que é a Associação Além da Visão, e que tem a ver com a questão também de divulgação, de fazer textos. Então, eu tenho muitas demandas, né, todos os dias. E aí eu tô fazendo uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então eu começo ali com um texto que o pessoal da UNCB me pediu para fazer, aí eu faço um parágrafo, de repente eu já abro meu parecer jurídico sobre um processo licitatório lá, e já tô dando sequência naquilo, e vou fazendo. Agora tem alguns momentos que vem um gatilho realmente que eu entro num túnel, eu sigo por ele por muito tempo, e pode ser relacionado ao trabalho e pode não ser também. Teve uma vez, por exemplo,
eu tô de bobeira assim, de repente passa um amigo meu, ele fala assim, ó, Getúlio Vargas falava tal coisa. E o Getúlio Vargas, aquilo veio na minha cabeça, Getúlio Vargas, abri um texto de Getúlio Vargas, comecei a ler sobre Getúlio Vargas, de repente terminei aquele texto, peguei, era na época de faculdade, fui na escola, achei umas biografias de Getúlio Vargas, comecei a ler Getúlio Vargas, cara, durante uns 3 dias, assim. Caramba! E ver vídeo no YouTube, assim, eu fiquei um especialista em Getúlio Vargas. Então, acabou falando brasileiros e brasileiras, né? Exatamente, ainda bem que eu não quis largar a vida pra entrar pra história. Exato, ainda bem. E às vezes acontece. Esse é o tipo da coisa que, claro, é um conhecimento que eu aprendi, é legal, é bacana. Agora, é legal quando isso acontece mesmo no ambiente que você precisa produzir, né? E às vezes dá certo, e quando isso acontece comigo, é muito legal. Teve uma situação muito recente até, que o pessoal estava discutindo numa sala ao lado da onde eu trabalho, sobre um processo licitatório que é de contratação de OS, né, de organização social, pelo município. E o trabalho não seria para mim. E eu ouvi também, foi aquele gatilho, OS, eu já saí ali maluco, procurando, a ponto que eu falei assim, deixa pra mim isso, deixa que eu faço. Sabe, falei pra mim. E era uma coisa que tava todo mundo correndo, porque é uma coisa muito problemática no município. Mas assim, eu falei, deixa pra mim, porque aí foi aquele trabalho que até eu sou muito crítico com tudo que eu faço, raramente eu gosto do que eu faço depois que eu vejo, mas é aquele tipo de coisa que eu entrego e falo assim, pô, esse aqui eu fiz bem, cara, esse daqui tá massa pra caramba. Então quando casa essa coisa do hiperfoco naquilo que você precisa realmente fazer, é legal demais. Não, imagino. Mas, ó, eu queria puxar um pouquinho pra deficiência visual. No que pra vocês, né, Niki, pra vocês atrapalhou, o que é o TDAH em relação à deficiência visual, como é que foi pra vocês, né, essa junção, esse conjunto, esse combo aí do TDAH com a deficiência visual? Conta um pouquinho pra gente, porque pra quem não sabe, os dois são baixa visão, né, tanto o Ricardo quanto o Guina. Como que foi pra vocês essa junção, esse combo aí? Bom, no meu caso foi assim, a partir do momento que eu passei na especialista, durante as sessões, obviamente que eu fui falando sobre a questão da deficiência visual, e ela falou assim, olha, eu preciso tomar muito cuidado com esse diagnóstico seu, porque os dois têm pesos sociais, né, digamos assim, né? E aí durante as nossas sessões, uma curiosidade, ela também trouxe uma possibilidade, né, que a gente investigou lá e não deu, mas enfim, de que eu também pudesse ter o transtorno do espectro autista. Certo. Nesse caso seria o que eles chamam de suporte 1, né, que seria o primeiro nível ali onde tem uma interação social, digamos, normal. Porque algumas das características do TDAH meio que se cruzam com o transtorno do espectro autista. Eles têm intersecções, né, entre eles. Tem estudos, né, que ainda não são comprovados, né, mas que eles estão caminhando para identificar que o TDAH pode fazer parte do espectro autista. Mas, enfim, ela também, vamos tomar um pouco de cuidado com isso, porque, né, uma pessoa com deficiência visual tem esses aspectos sociais, essas questões sociais, com a adição do TDAH e talvez com a adição de um TEA, né, do transtorno do espectro autista, isso pode ser um tanto quanto prejudicial no seu dia a dia, né? Depois, né, que foi feito o diagnóstico todo bonitinho, certinho, e agora, né, refletindo um pouco aqui, trazendo para a nossa conversa, a intersecção que tem entre essas duas questões, para mim, ficam justamente nesse aspecto, dessas questões sociais. Porque certo. Um é deficiência, o outro é um transtorno. Os dois afetam a gente em questões sociais. Vou dar um exemplo aqui, né? Por ter baixa visão, né, até o Guina meio que entrou um pouco nesse tópico, por ter baixa visão, às vezes as pessoas, né, da sua própria família podem ter ali um momento de negação,
pode achar que não precisa disso, não precisa daquilo, ou que na verdade você enxerga bem. Então tem essas dificuldades de relação social com a família, por exemplo, em que a deficiência acaba tendo, né, esse ponto, né? A deficiência acaba gerando essa confusão entre famílias. Uhum. E ao mesmo tempo, se você só tivesse TDAH, também a família poderia e pode, né, falar, isso é só seu jeito, isso é um momento, como foi dito aqui, né, causa essas dificuldades sociais basicamente da mesma maneira, mas por vias diferentes. Eu acho que o impacto acaba sendo a mesma coisa, só que aí você, né, por ter os dois, você acaba ou ficando dobrado, né, as questões, ele faz isso porque ele tem TDAH e ele tem a deficiência visual, ele faz isso porque ele só tem a deficiência visual e talvez, né, tenha um pouco de TDAH, mas o peso social acaba sendo muito parecido das duas coisas, pelo menos comigo. Para mim, eu sempre tive a crença de que estava tudo relacionado à questão da deficiência visual. Então eu fui levado a crer dessa forma, por coisas que eu via em casa e por coisas que eu via até na escola. Então, até eu compreender e refletir sobre isso, para mim era tudo um combo só, um pacote só. Eu sou assim, eu ajo assim, por causa de não enxergar direito. Aí, no processo de autoconhecimento, quando eu comecei a me inteirar dessa situação do TDAH, fui pesquisar, e aí fiz uma reflexão também, assim, mas o quê? O que tem a ver também, né? Uma coisa com a outra, afinal de contas? Não é um processo muito simples e muito automático, né? A se desfazer dessa crença de que tem dificuldade de atenção porque não enxergo. Qual a relação de uma coisa com a outra? Então é um processo que eu fui tendo que desconstruindo essa crença dentro de mim para compreender uma coisa e até para chegar mesmo ao ponto de decidir buscar um diagnóstico. Porque até então eu via as coisas, tem muitas características e ficava muito na minha cabeça aquela coisa assim, eu entendo o que é TDAH e imagino que pessoa com deficiência logo tem TDAH. Então sempre para mim a coisa teve conectada uma coisa com a outra. Aí depois, com o diagnóstico, compreendendo bem a situação, que eu fui ter uma visão mais clara a esse respeito, né? O que também é bom demais, né? Quando você consegue compreender as coisas e colocar cada coisa no seu lugar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um exemplo aqui que me vem na mente, que aí eu até falei sobre a questão de festa, que aí as coisas meio que se interseccionam. Todo mundo que tem deficiência visual já passou pela situação de você estar numa festa e o barulho da festa acaba te incomodando muito por conta da deficiência visual. É verdade. Principalmente quando te colocam do lado da caixa de som. Pois é. Sempre te colocam do lado da caixa de som, né? Pra você ouvir melhor. Tenta aqui que é melhor. Exato. Ouve melhor aqui. Só que isso também se relaciona com o fato de você ter TDAH e você estar nesse ambiente tendo as mesmas chateações, digamos assim, com viés do TDAH. Sim. Porque aquilo também vai te incomodar da mesma maneira. Por isso que o Guina fala que acaba sendo muito cruzado uma coisa com a outra. É claro que não estamos querendo dizer que toda pessoa que tem deficiência visual tem TDAH. Não é essa a questão. Mas que as coisas acabam se cruzando nesse sentido, porque os sintomas, entre aspas, o desconforto vai ser muito parecido. Um é por um viés sensorial, por conta da falta da visão baixa, você ficar incomodado com o barulho, com as coisas e não conseguir interagir adequadamente com as pessoas porque foi colocado de canto, lá. Outra é porque, no caso do TDAH, o excesso de estímulos sonoros ou uma hipersensibilidade ao som alto ou as conversas cruzadas, né, que, por exemplo, é uma característica forte em quem tem TDAH. Você está conversando com alguém e, de repente, alguém faz uma conversa cruzada ali, você quer prestar atenção nas duas, ou ainda, por exemplo, televisão no ambiente. Para mim, por exemplo, é tipo, ligo a TV, eu paro de prestar atenção nas coisas, quero prestar atenção na TV. Então, esses estímulos sonoros de uma festa também acaba gerando as mesmas sensações. Então, meio que é uma coisa se cruza com a outra ali. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês disseram a questão do diagnóstico. Eu imagino, né, que eu acho que uma das piores situações
da vida em termos de qualquer alteração física, psicológica, seja lá o que for, é você não ter o diagnóstico. Aquela situação que você sabe que tem alguma coisa errada e você não tem o diagnóstico. E não sabe consegue o que é, ter, né? Então, eu imagino que ter o diagnóstico tenha sido assim um alívio, né? E a questão do autoconhecimento que vocês já falaram. Mas eu queria saber, assim, na prática, o que ter o diagnóstico mudou a vida de vocês, assim, na prática? Mudou o dia a dia, a rotina? E também gostaria de saber se vocês enveredaram por que tipo de tratamento, porque pelo que a gente ouve falar, tem o tratamento com medicamentos, né? Uhum. E com terapia, enfim. Que tipo de tratamento vocês acolheram, vamos dizer assim? Tá. Então, eu, na prática, no meu dia a dia, tá vendo? Eu tava até me perdendo um pouco aqui. 3 perguntas. Você também não ajudou, né, Renatinha? Pois, eu não fiz 3 não, hein? Ela quis tentar pra ver se ele realmente não tem atenção. É que eu tô contando igual o Fernando conta os episódios do Papa Cecília. Aí, a minha questão, assim, da vida prática de ter esse autoconhecimento, ela favoreceu, porque justamente ter esse conhecimento de que você tem uma condição diferenciada te ajuda a entender melhor, né? Te ajuda a fazer com que as coisas do dia a dia façam sentido. Porque quando a gente não tem um diagnóstico, ou quando a gente acha que tem, a gente fica num vácuo ali, num limbo, que você não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas quando você entende que, por exemplo, numa situação de muito barulho, como shopping ou numa festa, que você vai ter uma irritabilidade, você vai tomar ações mais concretas, né? Uhum. Claro que numa questão social, por exemplo, no meu caso, com a minha esposa, é tipo assim, a gente, vamos ter uma festa de fim de ano em tal lugar, ok, eu vou, mas eu vou voltar um dia antes, entendeu? Uhum. Você acaba abrindo concessões, tentando fazer com que você tenha um resultado um pouquinho diferente, porque você sabe que o fato de você estar num lugar que vai te causar, entre aspas, um mal, que você não vai se sentir bem, não é porque você é estranho, que você é assim, não, porque você tem uma condição. Pensa no dia a dia, partindo desse exemplo, você começa a tomar esse tipo de atitude e fica mais fácil com as pessoas que estão perto de você entender também essa sua necessidade, porque de fato é uma necessidade, né? Aí, com uma conversa, com um bom entendimento das partes, você, ok, eu vou para um lugar como esse, mas vamos tentar não ficar o dia inteiro lá, né? Para você fazer com que as coisas fluam minimamente. É claro que a gente precisa se esforçar um pouco, porque também tem uma espécie de treinamento para você ir melhorando o seu foco, prestando mais atenção e tudo mais. Até me vem aqui, falando de shopping, né? Me vem uma situação que é muito comum quando a gente vai no shopping, tem ou segurança ou aqueles quiosques no meio do corredor com informações. É muito comum para mim perguntar aonde fica as Casas Luiza, sei lá, para não dar nome aqui, onde fica tal loja, e a pessoa começa a responder e você para de prestar atenção, porque em algum momento, em alguma situação, algo chamou atenção, um som, alguma coisa, mas voltando. Porque é muito estímulo, né? É muito estímulo, né? É muito estímulo, é muito gatilho, né? Então você começa a entender e você tem que se esforçar, né? Eu preciso perguntar e realmente eu preciso prestar atenção. Em alguns casos a gente consegue, outros o cérebro, como eu falei, tipo, fica pregando umas peças pra você pra te ferrar mesmo, né? E aí, a sua segunda pergunta foi sobre questão de tratamento. Eu ainda não enveredei para a questão do tratamento medicamentoso. Às vezes eu sinto falta, às vezes não. Mas o tratamento que eu faço é com terapia, né? A terapia acaba ajudando bastante. Basicamente é esse tipo de tratamento e de cuidado que eu tenho. O autoconhecimento ele ajuda, porque você acaba evitando certas situações, mas o ideal seria, eu acho, né, que para muitos, né, o ideal seria realmente o medicamento mais a terapia, mas eu fiquei por enquanto
sonoterapia. E por enquanto, tô conseguindo lidar de maneira adequada ali. Porque também tem as questões da ansiedade, depressão, que são inerentes a essa condição, mas eu ainda me considero um pouco distante dessas questões aí, mais fortes e mais pesadas. Pra você foi um alívio, Ricardo, antes de passar pro Guina, foi um alívio ter esse diagnóstico? Foi. Assim, como tudo na vida, a gente tem os altos e baixos, mas se a gente fosse colocar ali numa balança, foi muito mais positivo ter esse diagnóstico do que negativo. Às vezes, é como a gente com a questão da deficiência. Às vezes, no dia a dia, você fala, puta, essa deficiência tá enchendo meu saco, eu queria enxergar, né? Não queria ser assim, mas no modo geral, no dia a dia, a gente se conforma, a gente se adapta e a gente vai indo, né? A gente, às vezes, esquece que tem deficiência. Com o TDAH, também é isso, né? Não vou ser hipócrita de falar, nossa, né, tudo perfeito, agora que eu sei, agora tá da hora. Claro. Não é assim. Sim. Você se sente muito mal em alguns momentos, mas no dia a dia, se você entende alguma das suas características, você começa a procurar meios para evitá-las ou remediá-las de alguma outra maneira. Mas pelo menos já sabe o que é, né? Que se trata. Sim. E tem uma coisa interessante nessa coisa do procurar meios, né? Porque, na verdade, intuitivamente, a gente já faz isso ao longo da vida. A gente procura meios, às vezes, diferentes do convencional de fazer determinadas coisas. Muitas vezes a gente chega a um resultado que as outras pessoas também chegam ao mesmo resultado, só que a gente chega por outros caminhos. Só que, por a gente fazer diferente, ou por a gente ter alguma dificuldade para fazer, a gente às vezes tem um problema de consciência, né? A gente parece que se sente inferiorizado por causa daquilo. E aí eu entro já nessa questão da Renatinha, nesse sentido. Quando a gente descobre, quando a gente tem o diagnóstico e que você entende a situação, você faz as pazes consigo mesmo. Você não fica com aquela sensação, pô, eu sou um idiota mesmo, né? Eu não bonito consigo. Isso, né? Então, você consegue se perceber, não, é uma característica que eu tenho. E para mim, me fez muito bem esse sentido de que, poxa, com essas características, com essas dificuldades, fazendo as coisas diferentes muitas vezes, buscando outros caminhos, às vezes caminhos mais longos até para chegar a um resultado, mas eu consegui fazer muita coisa ao longo da vida, né? Então essa coisa que eu sentia desse complexo de inferioridade não se justificava se eu parar para analisar bem. E o diagnóstico me ajudou nesse sentido, de ter essa percepção. E aí, no sentido já, né, deixando de olhar para o passado, mas olhando para frente, também de você perceber, bom, existem possibilidades, existem caminhos, existem formas e que eu preciso me conhecer ainda mais para digamos assim, driblar o TDAH e continuar vivendo a vida. O fato de eu fazer essas coisas da forma como eu faço é uma forma diferente, mas é o meu jeito de ser. Pra mim tá legal, tá bacana. Eu não sou um cara que diga assim, que triste, né? Que triste que eu tenho TDAH. E você? Agora, com relação ao tratamento, eu fiz terapia durante algum tempo e depois parei. E agora eu tô cogitando recomeçar novamente. Que as terapias né? As terapias me fizeram bem. Me fizeram bem, mas aí você chega também no momento que você fala assim, poxa, né? Tem a ver também com essa questão de dar continuidade nas coisas, né? Você, não, vou parar e larguei de mão. Mas a ideia é reiniciar novamente. É isso aí, gente. E ele vai reiniciar, pena que eu não posso tratá-lo, né? Claro que não. Mas né? a gente trata. Você pode tratar de outro jeito, mas entendeu? eu tenho outro tratamento. Há outros tratamentos aí. Exatamente. Aí eu cuido bem. O meu filho, ele toma, ele entrou com uma medicação, ele faz também terapia. Então, assim, foi um choque até, um baque para mim, primeiro, né, pela aquela questão que eu comentei com vocês, né, de, poxa, como é que eu não vi isso antes, como que eu não fui ver isso antes, e de repente está num nível onde tem que ser tratado, né, com medicação, além da terapia, né. E o dele ainda tem um traço de depressão, né? E aí você pensa, fala, caramba, nunca passou pela cabeça que pudesse ter isso. Você começa, será que é? Será que não é?
De repente o diagnóstico não é tudo isso, né? Então tem também essa parte de negar, até quando você tem o diagnóstico ali na frente para poder, né, ver que será que não tem todo esse estardalhaço, né? Aí a psicóloga sai e entra a mãe, né? Entra a mãe desesperada, né? Porque é assim, casa de ferreiro, né, gente? Exatamente. Lógico. Uma coisa bacana que eu percebi, assim, na fala dos dois, é que quando você também tem o diagnóstico, que você começa a entender, né, e até usando a frase que o Guino usou, né, de fazer as pazes consigo mesmo, é entender o seu próprio limite, né? Então, de repente, eu sei que isso daqui, se eu for a uma festa e eu ficar tanto tempo, para mim vai ser um incômodo, mas se eu ficar um pouco menos, vai ficar confortável. Então, de repente, você interagir com a sociedade, só que dentro do seu limite. Exato. Eu acho que uma coisa que é fundamental nesse processo, Scalabrini, demais, é você vencer as culpas, né, que a gente vai carregando. Eu vou contar uma experiência, assim, eu vivi muito tempo em ambiente de igreja evangélica, né? Eu quase fui pastor, inclusive. E eu tinha muito essa coisa que eu associava tudo à deficiência visual, então eu achava que se eu fosse curado da visão, eu tinha resolvido todos os meus problemas. É a culpa cristã, né, que a gente tem. Isso, exatamente. Aí eu já fui para diversos cultos, assim, com aquela coisa de sentar ali na cadeira, fechar os olhos, assim, agora eu vou abrir o olho e vou ter que ir chegando lá na frente, tudinho, normal. E quando não acontecia, isso me causava frustração, uma tristeza muito grande e tudo mais, né? Então também, quando a gente vai se conhecendo, entendendo, também a gente vai se livrando desses fantasmas, dessas coisas terríveis que vão acompanhando a gente ao longo da vida. Sem dúvida. Essa questão que vocês falaram sobre esse exemplo da festa, né? Eu imagino que de repente vocês ficassem, né? Pô, cara, mas eu sou chato, né? Tá todo mundo querendo ficar ali na festa, se divertindo, e eu tô aqui achando tudo uma merda, né? Tipo, eu sou um cara esquisito, né? É uma culpa, né? Gera mesmo. A gente se sente inadequado, né? Não pertence àquele grupo. Deve ser realmente muito desagradável, né? Descobrir, entender é libertador, imagino. Mas eu acho que também, apesar de ter muitos pontos negativos, tem algumas coisas que eu acho que são legais, assim, sabe? Porque, conta por pra exemplo, gente. Ricardo, tacou a geladeira no chão? Ah, não, foi minha deficiência visual. Ou você pode usar, foi meu TDAH. Não exato. Eu taquei a geladeira no chão. Você pode usar, cara. Não façam isso em casa, hein, pessoal? Não façam, crianças, não façam. Deixa eu pegar uma fala da Rê para fazer uma observação, né? A fala da Rê e juntar com uma fala do Ricardo. É muito importante um recortezinho, né, do que o Ricardo falou, que é o esforço. Porque é uma característica, mas não deixa de ser um transtorno. Então tem que ter envolvido também, né, com o paciente que tem o TDAH, que tem um diagnóstico do TDAH, esse esforço, né, que os dois estão demonstrando aqui, e ter esse equilíbrio na vida, né? Bom, eu não vou deixar de ir para a festa, mas eu posso ir por um tempo menor. Eu não vou deixar de ir ao shopping, mas eu posso ir de uma outra forma, né? Porque senão você acaba também deixando de fazer algumas coisas que você até gosta de fazer, mas acaba tendo essa dificuldade. E a importância também do diagnóstico, porque não dá para romantizar, né, essa questão do TDAH que está na moda, entre muitas aspas, né, de romantizar, não, isso aí é TDAH, isso aí passa, não, isso aí não é nada. Buscar, sim, um profissional sério, qualificado. O TDAH não existe um exame, né, em que você, é bom que isso fique bem claro, não existe um exame só. Faz exame de sangue, ó, tá aqui, ó, teu TDAH tá muito alto, viu? Toma aqui um TDAH-lite. Isso não existe, né? Pegou TDAH, você pegou. Aprendi em casa que volta o foco. Exato, Então, isso, assim, não tem isso. Não existe, sabe, um exame físico, né, de sangue, laboratorial, não. Existe, você pode fazer até tomografia para ver algumas áreas do cérebro, alguma coisa assim, mas o exame é muito mais... o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, uma série de coisas que é avaliada na tua vida, assim, o quanto isso impacta a tua vida, né? Porque não é uma falta de atenção na escola só,
né? Não é uma falta de atenção só em algum lugar, ou uma hiperatividade ali, acolá. Isso precisa estar impactando a sua vida de fato. Como os dois, né, expuseram muito bem aqui. Então, pegando isso, pra gente... Oi. Me permita só um adendo. Claro. Só sobre a questão do diagnóstico. O diagnóstico não se faz com testes de internet. Exato. Eventualmente você pode encontrar na internet características, mas tem que buscar um profissional. Sim. Né, porque não vai ser você se autodiagnosticar, né? Exatamente. Mas assim, a gente sabe que a informação, né, chegando às pessoas, a gente sabe que as pessoas, como vocês dois, né, se identificaram, foram buscar um diagnóstico sério, profissional e tal. Então, baseando nisso, pegando esse gancho, para encerrar, eu queria perguntar para vocês o seguinte: quais são as características, né, para vocês que chamaram a atenção de vocês do TDAH, tá? Que fizeram vocês dois buscarem esse diagnóstico mais sério? Porque caso nosso ouvinte, né, esteja aqui ouvindo e tal, fala, poxa, mas eu acho que eu tenho um pouco disso, um pouco daquilo, para que estimule a pessoa que está ouvindo, veja, é o que o Guina falou, não é um autodiagnóstico, tá? É para que estimule o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte a buscar, quem sabe, talvez, um diagnóstico sério aí, né? O que vocês poderiam dizer? Bom, algumas características que eu tenho, né, que eu já falei algumas aqui, como, por exemplo, essa questão de conversa cruzada, ela me tira o foco. Ambiente com televisão, né, com pessoas e televisão, eu não consigo prestar atenção em nenhum. Essa coisa, assim, de pedir informação ou falar com alguém e parar de prestar atenção no que a pessoa falou é muito forte, né, muito forte em mim. Durante as conversas, parar de prestar atenção e você começar a pensar nas tarefas diárias, no que você precisa fazer, e do nada a pessoa tá falando sobre abacaxi e você, eu tenho que comprar o pão agora, sabe? Tipo, fica desconexo a fala ali, né? Coisa de organização, assim, eu perco o meu celular toda hora, todo dia, né? Inclusive me ajuda que eu tenho um smartwatch, um relógio inteligente, e tem uma funçãozinha lá que você chama o celular, porque se não fosse isso, mas é coisa de perder assim, segurar na mão e perder, porque somente foi para algum lugar. Procrastinar é muito comum comigo, assim, sabe? Tipo, igual o Guina tava falando, assim, tipo, questões de trabalho, pelo menos comigo, é muito comum você deixar pra última hora, e mesmo na última hora você acha que ainda vai dar tempo, você acha que vai conseguir entregar e tá faltando 1 minuto e fala, acho que eu vou ver um vídeo no YouTube aqui pra ver se eu relaxo um pouco. Coisa do pensamento acelerado, assim, tipo, pensamento caótico, ou essa coisa do pensamento meio desregrado. Por exemplo, tenho dificuldade de concatenar uma fala, por exemplo, aqui para falar com vocês. Eu tenho que fazer esforço muito grande para juntar as minhas ideias, porque à medida que eu vou falando, meu cérebro já começa a pensar em outras coisas. E é meio que é como se eu tivesse, assim, vários pensamentos, eles vão se escorregando, assim, sei lá, no precipício eu tenho que puxar de volta. Então, às vezes é muito difícil concatenar Boa imagem uma fala longa. Boa imagem que você fez. Bem legal. Exatamente. E me ocorreu aqui, né? Você falou assim, das ideias de escorrer e tudo mais, né? Lembrei aqui do filme Divertidamente 2. Maravilhoso, inclusive, super recomendo, com audiodescrição. Olha a outra fazendo a conversa cruzada, né? Uma conversa cruzada aí. Né? Ok, o Cine Papo Acessível. Mas é isso. Vocês vão fazer o terceiro, né? O Divertidamente 3, já tô sabendo. Enfim, eu poderia falar uma série de características, né, aqui que são minhas ou que são comuns em pessoas, mas se você se identificou com alguma delas, sei lá, né, como o Fernando falou e muito bem explicado, como a gente vem falando no papo, procure um profissional, né, não é porque você tem 1, 2 ou 10 que você pode ser que você não tenha deficiência, pode ser que você não tenha deficiência visual, pode ser que você tenha TDAH. Tá vendo como mistura tudo? Se você bater a cara no poste ou a cara na porta, talvez você tenha, né? Procure um oftalmologista. Ou talvez só é TDAH mesmo.
Boa, bom demais, bom demais. E você, Guina? E você? Pra mim, o que mais me pegou mesmo, que sempre me pegou, foram duas coisas. A questão da procrastinação, de você ir deixando mesmo tudo pra última hora. E eu escolhi uma profissão que trabalha com prazos, né? Pois é, né? Que você também não se ajudou, né? Advogado. Pois é. Pois é. E aí você me identifiquei demais com o que o Ricardo falou. Você deixa pro último minuto e no último minuto ainda você acha alguma outra coisinha pra fazer. E outra coisa que me pegou bastante, assim, é a dificuldade para fazer coisas simples do dia a dia. Coisa assim que não é que eu não sei fazer, não, muito pelo contrário, coisas simples. De, eu tenho que enviar um e-mail, eu já venci essa demanda, que é uma coisa que eu faço numa passada. E aí eu vou deixando, vou fazendo outras coisas, daí lembro. Tem que mandar até o e-mail. Aí, de repente, no mesmo momento que eu lembro, eu já tô pensando em outra coisa e o e-mail vai ficando, entendeu? Coisa simples do dia a dia. E isso é um negócio que sempre me pega bastante. Tem muita coisa que eu vou acumulando, deixando... Fazer que é uma coisa que eu resolveria ali em 5 minutos. E eu vou deixando passar. E essas são as situações, assim, que mais me incomodaram mesmo. Que eu falei assim, poxa... Porque tem aquela fase quando você identifica que você pode ter aquela fase de negar, né? Não vou nem procurar profissional nenhum, porque, né? Só que aí você percebe que tem algumas coisas que te afetam a vida mesmo, e que você precisa buscar ajuda, e não é problema nenhum, né? Buscar ajuda, porque nesse aspecto aí também existe um preconceito, muitas vezes, da pessoa dizendo, não, eu vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra na lista, não tô maluco, não tô doido. Exato, tem esse preconceito. Sim. E essa negação é ruim, né? Porque daí a gente vai deixando uma coisa que vai se tornando um problema cada vez maior. E a gente eu tenho a impressão, ouvindo vocês falarem, né? E como o Ricardo falou, são coisas que acontecem, às vezes, com todo mundo. Essas situações que vocês estão descrevendo, isoladamente, né? Em determinado dia ou situação, e eu imagino, não sei se vocês concordariam com isso, que a vida que nós levamos hoje, com toda essa tecnologia e esses estímulos, né, de telas e coisas assim, deve dificultar bastante também, né? Porque dispersa muito a atenção para qualquer pessoa, né? Para todos nós. Imagina. Você tá aqui, tô aqui no computador, o celular tá do lado. Você tá fazendo um negócio, daqui a pouco o celular entra uma notificação, não sei o quê. Aí você levanta alguém, você tem que ter ali um esforço, sim, para ter um foco no que tá fazendo, né? Já pela vida que a gente leva hoje. Muito boa por um lado, mas... Isso explica, Rê, muito porque, sei lá, em 1700 Guaraná com rolha não tinha TDAH, né? O cara ficava mascando fumo ali, olhando. Exato. Né? Às vezes eu me pego em casa com a TV ligada, a Alexa numa rádio qualquer e eu com o celular na mão. Alguma coisa no YouTube. Tudo ao mesmo tempo. A gente acreditou em algum momento que nós somos multitarefas. Isso é uma balela, né? Balela total, assim, com certeza. Balela, hein? Também não é muito novo, mas... Eu quero saber... Eu quero saber se eu posso mandar a cartinha pro banco e falar que eu não paguei o cartão de crédito porque era TDAH. Eu quero saber se eu posso fazer isso. Posso fazer isso? Esqueci de pagar, não sei. A gente vai encaminhar você lei. Pode. Vamos encaminhar uma lei para o Congresso Nacional para estabelecer. Acho que a gente pode juntar os dois aí e falar, eu tenho transtorno de deficiência visual. Isso, Transtorno de deficiência visual. TDVA, né? Transtorno de deficiência visual imperativa. Eu e o Ricardo vamos elaborar essa minuta do projeto de lei aí. Aí a gente já vai incluir algumas outras coisas também junto ali, que aí já fica tudo certo. A única coisa é que a minuta nunca vai terminar, né? Pois é. A minuta vai ficar de minuta a minuta horas, vai ficar horas. Vai ter uns desenhos de uns bonequinhos ali também. Vai. Gente, muito obrigado pela presença de vocês dois, sabe? Muito, muito bacana mesmo. É legal que vocês tratam, né, com bom humor, né? O Ricardo sempre tratou as coisas com bom humor, sempre foi muito bem humorado, o Guina também.
Então, assim, obrigado pela avalanche de informações que vocês trouxeram aqui pro Papo Acessível. Eu sei que mesmo assim não é o suficiente para cobrir tudo que o TDAH, né, tem, tudo que possa ser. Então procure, você que está ouvindo, procure sim um profissional. Caso você tenha se identificado de alguma forma, procure ler matéria sobre isso. Vai mais a fundo, né? Mas, gente, muito obrigado. Primeiro ao Ricardo de Mello. Primeiro por ter voltado ao Papo Acessível, ter participado depois de tantos anos aí que a gente nos falava. E obrigado, cara. Obrigado mesmo pela essa avalanche de informação que você trouxe aí. Então, legal. Em minha desculpa, eu posso dizer que eu fiquei meio desfocado, por isso que eu não sei por aí. O Papo Acessível foi isso, né? Sacana, é um sacana, né? Um dia era pra eu gravar e eu perdi o foco, mexendo em outras coisas, mas voltei. Mas legal, que bom que a gente pode trazer bastante informação aí, com bom humor, conforme você disse aí, né? Tem muita coisa a ser falada. Repetir novamente, né? Se você desconfia de alguma coisa, apesar do tema estar na modinha, corre atrás dessa informação, vai atrás de um profissional, não fica só vendo vídeo no YouTube ou nas redes sociais ou lendo coisas, procura fazer esse diagnóstico da melhor maneira. O diagnóstico, sim, ele vai melhorar a sua qualidade de vida, conforme a gente falou, porque você vai conseguir se compreender melhor, vai ter um autoconhecimento, e as coisas vão melhorar para você, porque você vai encontrar caminhos para você conseguir resolver esses problemas, essas condições que você achava que era uma característica sua. Portanto, não é uma característica sua, mediante simplesmente você ser assim, e sim porque são algumas condições que impõem algumas dessas dificuldades, e tendo essa noção do que te aflige, do que te afeta, você tem como correr atrás e vai ter mecanismos, tanto de profissionais quanto de medicamentos ou do próprio autoconhecimento, para você ter uma vida melhor e mais digna e mais adequada. É isso que eu tenho para passar para vocês. Muito bom. Quer deixar alguma rede social? Você tá presente em algumas aí? Quer divulgar alguma coisa, Ricardo? Fazer um jabex? Obviamente não, né? Porque o foco, né? Na verdade. Eu estou sempre presente na minha cabeça. Não tem mais lugar nenhum. Alguém quiser procurar ele, procura @foco, né? @foco. É um bom endereço, né? É um bom. Guina, muito obrigado, viu, de novo, pela sua participação aqui no Papo, sempre excelente. Obrigado pela essa avalanche também de informação, pelos seus depoimentos, né, por isso que você trouxe também, que você falou aí, né, que você ficou em paz aí, depois de ter esse diagnóstico, em paz consigo mesmo. Achei muito bonito, muito bacana. Obrigado, viu? Cara, legal demais. Sempre participar com vocês aqui é muito bom. Eu que sou um ouvinte de vocês também, né? E obrigado muitas vezes, né? Porque nem sempre eu quero, mas ajuda. Outro sacana, né? Outro sacana. Colocando as senhas para eu identificar. Que realmente acompanhei. Tem que ter muito foco, né, Guina? Pois é. Não é fácil. Mas para vocês verem que ele, como ele focou tão nisso, que ele num dia só já fez, né? Tá vendo? O hiperfoco, tá vendo? Eu entrei no hiperfoco, foi exatamente isso. E esse papo também foi muito legal. E a gente poder falar sobre isso também é legal. Também é uma espécie, né, de terapia. Muito bom mesmo. E fica esse recado mesmo pra galera, assim, não fique se menosprezando, se diminuindo por causa de alguma característica. Vai procurar ajuda, vai procurar um diagnóstico, e que isso vai ajudar também pro daqui pra frente, né? Tanto a gente precisa se reconciliar muitas vezes com o passado, quanto a gente precisa entender que a gente tem que dar o próximo passo, que a vida continua, né? E a gente precisa continuar na jornada aí. Exato. Posso deixar minhas redes sociais também? Claro, por favor, mande teu jabex. Agora eu tô muito presente no Instagram. Boa. Tô fazendo vídeo direto, assim, eu faço vídeo de esporte paralímpico, esporte convencional, de repente eu tô fazendo um vídeo também sobre filosofia. Alguns momentos eu falo alguma coisa mais transcendental, religiosa. O próximo é sobre plantar margaridas e assim vai, né?
Bem direcionado. Tenho falado, né, muitas coisas, tenho tido alguns insights sobre a questão dos direitos da pessoa com deficiência. Boa. Também, tenho falado bastante sobre isso. Então estou produzindo bastante conteúdo. Me siga lá, Guina Borcati, no Instagram. Ó, eu vou deixar escrito. Vou deixar escrito, mas eu quero que o Guina fale, porque esse Borcati, como é que é? Fala aí, soletre. BORCATH. Oh, Guina Borcati, você perdeu a oportunidade, Guina. Tinha que ser @ Instaguina. Olha, é mesmo. Olha só que boa ideia, hein? Tá vendo? A criatividade aqui é... Estagnado. Corre e registra. Estagnado, olha. Legal. Muito legal, bom, gente. Valeu, foi muito bom, viu? Muito bom ouvir vocês. Eu também. A experiência, né, pessoal, é muito importante. Sim. Eu também quero agradecer aqui vocês, né? Fiquei bastante contente em reencontrá-lo, viu, Ricardo? E o Ricardo até já viajou comigo na época do DV Tour, viu, gente? É. 1935. Não. Eu não lembro o ano, mas foi, né? E aí eu quero aproveitar para mandar um... Quero aproveitar antes da gente ir embora, mandar um beijo pra Suzy, que eu a encontrei essa semana. E ela falou muito bem do nosso papo, que ela é nossa ouvinte. Então, beijo. Beijo, Suzy. Beijo pra Suzy, beijo pra Barbie também, concorrente. Quem mais? Eu prefiro a Suzy. E Soninho, apareça, hein? Pois é, isso aí. Larga essa salsicha aí, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que ele foi conferir o orelhão, já falei. Também acho. Valeu, gente, até a próxima. Valeu, beijo, galera. Beijo. Beijo. Eu disse que ia ser divertido. Eu quero fazer isso mais vezes. Em qualquer lugar você encontra como @papoacessível. Incrível!